seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Agilidade com Objetividade. Então, como você ouvinte sabe, aqui nós temos uma pegada Lean. Nós geramos valor para você e sem desperdiçar o seu bem mais valioso, que é o seu tempo. Então, aqui não tem blá 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 e nem Lorem Y, é direto ao ponto. Fala aí, Margon, como você está? Fala, Fioc, beleza? E hoje nós temos aqui um convidado, um amigo meu que eu conheci fazendo um treinamento com ele, consumo os materiais aí que ele produz, né? Ele que é engenheiro de produção, fundador e produtor de conteúdo da Lean Start, Fábrica do Valor, que atualmente é a maior página de conhecimento específico sobre Lean que temos no LinkedIn. Mais de 60 mil seguidores. E aí, Bruno, beleza? Seja bem-vindo. Opa, Maicon, obrigado aí pelo convite, obrigado pelas boas-vindas, Fioc, obrigado também aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, né? Sempre bom quando o cliente volta até para chamar a gente para gravar podcast. É isso aí. É sempre Isso uma que é coisa boa. a satisfação garantida, né? Esse realmente gostou aí do produto que consumiu, né? Sim, sim. Então, hoje, vamos falar com um especialista de Lean. Então, o assunto não pode ser diferente, né? Então, o nosso tema do podcast hoje vai ser Lean aplicado na gestão e liderança. Aí a primeira pergunta, Bruno, para começar, então, para quem, né, não tem a menor ideia que é esse Lean que a gente está falando aqui, então o que é Lean e por que do uso do Lean, né? Por que o Lean? Cara, esse problema de o que é o Lean é que a resposta depende de para quem você vai perguntar. Para tentar resolver isso, que era um problema que eu comecei a perceber, comecei a ficar louco, mas um fala que é uma coisa, outro fala que é outra, foi eu vou tentar encontrar um conjunto ou alguém que tenha a resposta baseada em evidência histórica ali das origens lá no sistema Toyota de produção. E aí, com base nesses estudos e nessas análises aí, eu realmente cheguei à conclusão, com base em fatos, de que o Lean é um sistema de gestão, ou seja, eu tenho um conjunto lá de objetivos, que eu realizo esses objetivos através de princípios que eu sigo, métodos que eu uso para colocar esses princípios em prática e ferramentas que eu uso para colocar esses métodos em prática. Então, é um sistema de gestão. Tem uma sistemática por trás ali. E por que o Lean? Essa é uma pergunta que eu tentei responder logo de cara num dos meus primeiros cursos, porque era uma dificuldade que eu via no pessoal. Todo mundo se empolga com o Lean, nossa, é bonito, dá mais dinheiro, mas por que realmente eu deveria fazer esse negócio? Especialmente quando você vai falar com C-Level, ou o pessoal dessa camada, ele vai perguntar para você por quê, né? Ele sabe que é por causa do lucro, tá, mas vai perguntar por quê. E a ideia é o seguinte, quando você tem mercados onde o cliente tem muita opção de escolha, onde você não tem monopólio, que faz você ganhar basicamente? Jogando em três termos aí genéricos. Você tem a maior qualidade, o menor custo e o menor lead time. Quando você tem o monopólio, você faz o que você quiser com o cliente. Entre aspas, né? Chega um certo limite que se você aumentar muito o preço, por exemplo, talvez você cause uma revolta lá se o produto for muito indispensável. Mas enquanto você não tem concorrente, você faz o que você quiser. Você atrasa entrega, fila de espera. Enquanto o cara quiser seu produto, você tá bem. Mas pega aí serviço financeiro, por exemplo, hoje em dia. E pega 20 anos atrás. Olha o tanto de opção que você tem. Você está na mão do cliente. E o Lean acaba sendo um sistema de gestão que combina melhor como lidar com pessoas e como lidar com processos nesse tipo de mercado, onde você não tem muito controle sobre o preço. Quem determina o preço é realmente oferta e demanda e concorrência. E você tem que apelar para o lado do custo, que é realmente aquilo que está, não está completamente no seu controle, mas está um pouco mais no seu controle. Então esse seria o motivo básico aí, que você vê Lean para todo lugar, em todo quanto é tipo de negócio. Ô, Bruno, uma dúvida. O Lean é temporal. Então, nós vemos aí que ele existe há muito tempo e ele continua forte, mas eu nunca vi o Lean como sendo ali o principal. Então já vimos aí geração de administração de empresas, geração de gerente de projeto, Scrum, agora produteiro. O Lean ele continua vivo, continua sendo usado, mas nunca ele esteve ali liderando as paradas de sucesso. Por quê? Você acha que ele é muito realista, ele traz muita coisa à tona e pode ser que a verdade doa? O que você acha? Eu acho que é exatamente isso, cara, porque o Lean, ele não tem, ele não é, ele é bastante sincero.
É uma coisa que eu aprendi. A causa raiz não tem preconceito com cargo, etnia, com sexualidade, com nada. A causa raiz é a causa raiz e ela vai dar um tapa na sua cara, independente da posição que você está na empresa. E uma coisa que eu aprendi também é que o pessoal fala que o Lean é senso comum. Só que, na verdade, o senso comum é praticamente o oposto do Lean. Quando você começa a analisar os princípios, as práticas, você vai ver que quase todas ou não são diametricamente opostas àquilo que é lei no mundo da gestão, lei entre aspas, porque, nossa, Jack Welch fez isso, Elon Musk faz aquilo, não sei quem faz aquilo, que é a regra. E aí, quando a alta diretoria tem que fazer Lean, ela vai ser esquisita da história. E você tem uma parte ali pessoal, mental, de que você quer se sentir parte daquilo que está acontecendo, que você está seguindo as tendências, você está fazendo o que tal pessoa está fazendo, e o Lean vem e faz você ser o esquisito. O gestor esquisito, o gestor que não pensa só em dinheiro, que acha que o dinheiro é consequência. Então, acho que existe muita pressão social em cima do cara que toma a decisão, e aí ele sempre vai colocar em evidência, sempre vai dar fama para aquilo que parece que agrada não só ao mercado, mas que agrada aos peers dele, né? Buzzwords. As buzzwords. Tá na moda, eu quero estar na moda. É o que tá dando dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Então, esse é um problema. Aí vai fatiando o Lean, vai misturando com outras coisas, e vira isso aí. Muito bom. Então, posso resumir aí o que você disse, que Lean, ele, se for para justificar para um executivo do porquê, cara, é para manter a organização viva. O Lean vai ajudar que a organização seja persistente sobre períodos mais nebulosos. O Lean vai ajudar que a organização seja regular, ou seja, ela tenha uma cadência, independente da turbulência em volta, ela consegue diminuir os abalos que podem ter no caminho. E o Lean tem a ver também com rapidez? Ou é o contrário? Tem, tem a ver, sim. Isso que você comentou antes aí é que realmente o Lean, cara, é pro cara ganhar dinheiro. É pra empresa continuar ganhando dinheiro, porque é oxigênio pra empresa ganhar dinheiro. Só que ganhar dinheiro de uma forma sustentável. Uma forma que você não tenha picos ali de ganho e depois quando chega uma crise, que nem você comentou, você não aguenta levar uma pancadinha, mas constância, né? Constância no lucro. E você falou de a ver com rapidez, cara. Tem o Ono tem uma fala dele que perguntam para ele o que que ele estava fazendo na Toyota, o que que a Toyota estava fazendo. E ele diz que basicamente ele estava olhando a linha do tempo do momento em que o cliente faz o pedido até o momento que a Toyota recebe o dinheiro e tirando tudo que tinha no meio que não presta, para diminuir ali e melhorar o fluxo de caixa, né? Melhorar a entrada de dinheiro. Então, onde você for procurar detalhe, você vai encontrar coisas relacionadas à rapidez. Quanto mais você consegue diminuir seu lead time, seja para o seu produto, ou seja para algum produto que você usa de algum fornecedor, menos estoque você precisa daquilo. Então tá tudo ligado a tempo. Você vai fazer um estudo de processo? Tempo. Quanto tempo eu gasto para isso? Diz lá, eu tenho aquela frase, o tempo é a sombra do movimento, né? Então eu quero economizar movimento, porque isso diminui meu tempo. Se eu consigo ter uma coisa com tempo menor, eu consigo ter menos estoque, consigo ter menos capital preso. Então tá totalmente direcionado, totalmente ligado com isso. Não só a isso, mas faz parte. Isso aí. Bruno, como aplicar o Lean na estratégia das organizações? E também como convencer ali os C-level, os heads, a aplicar o Lean? Como nós falamos, né? Ele não tem buzzwords, ele não tem posters coloridos, ele não tem palavras bonitas. Então, como aplicar, como convencer que ele deve ser aplicado? E Fioc, e outra, né? Não é a vibe da vez, não foi criada no Vale do Silício, né? Não, ô Marco, e outra, não se chama de inovação, disrupção. Linha até no conteúdo, né? Sim. Então, vai lá, Bruno. Cara, essa parte do convencimento tem estratégias bastante tradicionais e algumas mais, não sei se anarquistas aí, mas menos ortodoxas. Geralmente o pessoal tenta mostrar dinheiro, tenta pegar ali algumas oportunidades que realmente geram retorno financeiro, mas aí você corre o risco de viciar o cara na cenourinha do dinheiro, né? E vão ter algumas decisões que você vai ter que tomar que não vai botar um centavo no bolso dele agora, mas talvez daqui 5 anos vai ser a decisão que manteve a empresa viva. Então,
Se eu fosse dar uma sugestão para o pessoal tentar inovar um pouco, coisas que eu andei aprendendo, estudando por aí, seria tentar apelar um pouco mais para irracionalidade. Não só mostrar dinheiro para o cara, mas talvez tentar criar uma estratégia onde você consiga introduzir que ser o cara que tem o Lean rodando na empresa te dá um certo status, te dá uma certa visibilidade de que realmente você vai ser diferente dos outros C-levels que estão por aí com você, mas que não é diferente porque você é esquisito, que é aquela impressão que fica, mas é diferente porque você, talvez, uns termos, você é o cara. Então talvez seja o momento de a gente começar a apelar um pouco mais para parte emocional, já que durante anos a gente tentou mostrar o racional, né, que dá mais dinheiro, economiza recurso, faz a empresa sobreviver, nada disso adiantou. Se você for ver para parte para relações duradouras entre o Lean e a empresa. Então eu sinto que está na hora da gente começar a apelar um pouquinho mais vou falar pro ego, né? O ego das É, pessoas. Apelar realmente para a parte emocional da coisa. Marco, eu já vi esse filme algumas vezes, hein? De Faz o cara se tentar. Verdade. sentir especial por usar o Lean. Então. Você fala, não, Tem que ser pessoal, mais psicólogo do que engenheiro, tem que ser. pessoal, nós vamos gerar valor para o cliente, vamos reduzir Esquece. custos, vamos reduzir horas de trabalho. Ah, legal, beleza, tchau. No fundo, É, no fundo, ninguém quer isso. Todo mundo quer ser aceito, quer ser é, promovido, quer ser destaque. Ninguém quer. Isso aí é só o meio que eles usam para querer Ô, inovar. Bruno, aí. e quem aqui nos escuta e conhece, está estudando, conhece também um pouco de Lean, e aí fala um pouco do princípio lá, just in time. Como que, tipo, just in time, esse princípio, pode explicar aí para quem não conhece, e o que que ele tem a ver com time to market? O just-in-time, como ele vai reduzir, não vai reduzir, você vai, na verdade, controlar o quanto de trabalho circula pelos seus processos, você consegue trabalhar melhor os seus gargalos. Então, você acaba tirando sobrecargas que você tem lá e variações, e isso faz com que diminua o tempo que você demora para entregar uma demanda, seja lá um processo produtivo, seja um desenvolvimento de produto, e com isso você consegue diminuir o seu time to market. Se você vai fazer um desenvolvimento de produto mais voltado com os princípios do Lean ali em volta, já que tem tanta variedade de opção, você consegue responder melhor ao que tá acontecendo. Então, eu até teve uma época que eu até realmente acreditava, eu não fui ver se teve fundamento, mas eu cheguei à conclusão de que o ágil era o just-in-time da gestão de projetos, praticamente, de uma certa forma. Assim. E aí, é ou não? Cara, depois eu não fui mais atrás, eu comecei a me mover com outras coisas, mas eu ainda sinto que é. É a versão Ah, do tá. just-in-time para gestão de projetos. Para trabalho do Bom, conhecimento, porque às vezes as Também. pessoas acham que Lean é só com itens físicos. Sim. Não, Lean é também para trabalho do conhecimento, para as peças ali que nós temos no dia a dia, que são histórias de usuário, Uhum. tarefas, projetos, iniciativas. E o Lean é aplicável a tudo isso. Agora vamos Exatamente. lá, ô Bruno. Uma pessoa fala, ó, eu sou um líder Lean. Fiz vários cursos aí que tem Lean no nome. Porque hoje em dia, eu acho que todo curso aí eu tenho ágil, eu tenho Lean no nome. Tem. Se o Margon inventar uma maneira aí, Margon Fioc, eu inventei uma receita aqui de fazer um macarrão com menos ingredientes. Aí qual que é o nome, Margon? É macarronada Lean. Então, hoje em dia tem vários cursos aí que tem. Ou é ágil ou Lean. Mas e aí, como aplicar, desculpa, como pensa e age um líder Lean de fato? Daria para ter uma aula só sobre esse assunto que tem lá no curso, mas se a gente fosse resumir, é o cara que, quando ele tem que tomar decisão, ele vai buscar ver a realidade, ele vai no físico o máximo que ele pode para tentar buscar os fatos, ele questiona o motivo das coisas e ele respeita as pessoas no sentido não de falar bom dia, boa tarde, boa noite, mas no sentido de leva a ideia em consideração, considera o impacto que vai ter nas pessoas, toma a decisão pensando em como gerar o melhor resultado para todo mundo que tem interesse naquilo que está acontecendo. E acho que uma das coisas mais características aí é que ele não costuma ser uma pessoa que sacrifica o longo prazo em prol do curto prazo. Por exemplo, tem uma coisa em promoção, eu vou comprar um caminhão daquela coisa lá, nem sei se eu vou usar, é o exemplo mais clássico. Mas porque eu vou ter um ganhozinho de curto prazo. Sendo que a longo prazo talvez você vai jogar tudo aquilo fora, não vai usar, gerou um passivo ali gigantesco. Então seriam esses três elementos. O cara que vai ver, pergunta o porquê das coisas e demonstra o respeito aí no nível humano ali E com quem sobre tá com. Kaizen, uma palavra aí também tão falada, o que que você pode falar? Como que um líder Lean, ele usa ou ele vive esse conceito de Kaizen?
Cara, o Kaizen, ó, tem uma analogia do Bob que eu gosto bastante, do Bob Emiliani, que é se o Lean fosse um carro, o Kaizen seria basicamente o motor. Então, se o líder Lean não entende e não se esforça para entender cada vez mais a essência do que é praticar o Kaizen, dá pra gente dizer que ele tá fingindo que ele tá fazendo liderança Lean. E o Kaizen engloba essa coisa do IV, do perguntar por quê, mas engloba mais coisas também ao redor. Então, se o líder Lean tivesse que ter um foco, seria o Kaizen. Porque o Kaizen acaba englobando tudo aquilo que ele precisa saber. Muito bom. A gente foi num evento ontem, né, Fioc? E até tirei uma foto aqui de uma apresentação, porque trouxe uma fala do Taishi Ono, né? Então, abre aspas, né? A parte mais importante da cadeia de valor é o cliente. Então, eu queria trazer rapidamente aqui o cliente para a discussão, porque a gente está falando muito aí de lucro, de empresa, né? De ser uma organização que vai ser constante, que vai gerar lucro, mas onde que entra o cliente aí? E por que que o Taishi Ono disse isso? O que que você entende dessa frase aí, Bruno? Cara, quem decide se a sua empresa é útil para o mercado ou não é o cliente. O trabalho básico de uma empresa é enxergar um problema e oferecer a solução para aquele problema. Se a sua solução não resolve o problema do cara, ele não tem motivo para te dar dinheiro. Então, tudo que você faz dentro da empresa tem que ser direcionado para qual que é a dor, usando aí o clichê, né? Qual que é a dor daquele cara? O que que ele precisa que eu entregue para ele? Senão ele não tem motivo para comprar comigo. Exatamente. E baseado no que o Margon falou do cliente, que realmente todo mundo fala que é customer centric, que todo mundo pode perguntar para qualquer um. Então a gente pode até continuar nessa próxima pergunta. Quais os maiores acertos e erros em iniciativas Lean nas organizações? Cara, maiores acertos, sem dúvida aí, que ela seja liderada pela alta direção, diretamente pela presidência da empresa, então o cara vai ter que estudar, vai ter que ir atrás de entender, esquece esse negócio de contratar vice-presidente de melhoria contínua, esquece esse negócio de delegar para gerência média ou delegar para operação. Assume a linha de frente, tem um cara muito bom fazendo isso, o CEO da GE, o Larry Coop, se eu não me engano, ele está participando dos Kaizens, ele está fazendo a parte dele, pelo menos. Focar em desenvolver pessoas através do Kaizen, mas com processo de verdade, para que esse negócio de ficar fazendo dinâmica de caneta aí sempre que possível, mas se você vai falar com alguém de produto, escolhe um problema de produto do cara e estuda o problema junto com ele, com a equipe dele. Dá um curso baseado no problema que ele tem e encaixa as ferramentas no problema que ele tem. Não faz ele fazer dinâmica e depois ele ter que abstrair o que ele entendeu na dinâmica para aplicar no dia a dia. Não, vamos escolher um problema seu e eu vou te ensinar Lean com base nesse problema que você tem. Porque o pessoal fica lá, nossa, eu já tenho um monte de dor de cabeça durante o dia e eu tenho que ficar tentando entender como que eu vou aplicar isso aqui lá na minha realidade. Então você ganha tempo e ainda acaba ganhando o respeito do time que está com você, porque você não está enrolando eles do ponto de vista deles. E por último, começar pequeno, mas com constância. Realmente não querer dar saltos enormes, sair criando seu sistema de gestão não sei o quê, com o nome da sua empresa, mas começa a resolver os problemas, mas com ritmo. Não abandona no meio, não corre um montão, fica um tempão sem fazer nada. Faz de pouquinho em pouquinho, mas continua fazendo. E pensando em erro, cara, eu pegaria algumas coisas que são o inverso, né? Que é delegar o Lean para outra camada que não seja a diretoria da empresa. Começar o Lean em momento de crise, porque em momento de crise, a saída mais rápida para salvar uma empresa é fazer diminuição de quadro. E as pessoas que ficaram naturalmente vão associar Lean com demissão. E aí você já cria uma barreira enorme entre eles quererem praticar. E por último, demitir as pessoas como resultado de aumento de eficiência. Como é que eu quero que as pessoas continuem fazendo projetos, iniciativas que aumentem a eficiência, se lá na hora eu começo a demitir as pessoas? Porque aumentou a eficiência. Então isso é um problema sério. Exato, não pode falar que o Lean é um inimigo, né? Fala, pessoal, Exato. vai ter um layoff, que uma demissão em massa, mas isso é por causa do Lean, tá? Não Pô, é. eu Sim. tinha lido aí que o Musk tinha aplicado o Lean no Twitter aí, então, foi Nossa. o Lean, então. Ô, Marco, e várias startups estão aplicando Limpou. Lean, hein? Eu acho que o Ah, Bruno deve ver isso e deve falar, meu Deus, que é isso? O que que eu tô É, lendo aqui? o custo mais fácil de reduzir é esse, cara. Os caras contratam a ô, torta direito, rebenta tudo, e na hora que chega o bicho pega. ô, Bruno, eu citei uma frase aí do Taishi Ono, mas talvez quem tá ouvindo eu não saiba nem quem é.
Explica em um minuto aí quem que é esse Taishi Ono aí. O Taishi Ono, ele foi engenheiro industrial na Toyota, ele pegou desde o comecinho da empresa, quando era focada em tear, e ele foi o cara encarregado de pegar as ideias que dariam origem ao sistema Toyota de produção e colocá-las em prática. Então ele era o cara ali, ele assumiu posições de diretoria, gerência e tal, mas ele foi o cara que desenrolou as ideias dos gestores dele. Os donos da Toyota tinham dois princípios lá, o Jidoka e o Just in Time, era o sonho dos caras, e no final só o Ono estava vivo já, né? Porque o pessoal já era mais antigo, e ele se encarregou de fazer isso funcionar, fazer isso virar verdade. Just in Time é essa a ideia. Ficou para ele a herança e ele conseguiu criar os métodos, adaptar os métodos e fazer. Bruno, uma pergunta. Nós temos algumas pessoas no C-Level, heads, líderes, que fizeram MBA em ótimas universidades, até internacionais, e não conhecem Lean. Por que que você acha que isso acontece? E também, emendando uma outra pergunta, algumas pessoas se intitulam especialistas ou coaches de Lean Agile. O que é isso? Cara, se você for parar para analisar, e foi outra coisa que eu acabei descobrindo nas minhas investigações, grandes chances aí de que MBA e universidade sejam uma das causas raiz da gente não conseguir ter empresas que realmente usam a totalidade do Lean como sistema de gestão. Porque no MBA e na universidade, você vai aprender aquilo que é o que está estruturado no mercado, não é nem aquilo que está na moda, só aquilo que está estruturado do jeito que é feito. Então o foco está em formar os caras para que eles continuem fazendo aquilo que já é feito, aquilo que realmente está em destaque. Então dá para dizer que o MBA é uma fábrica de gestores anti-lean praticamente. Então na verdade é um problema sério. É, não tem uma estrutura que realmente. Às vezes até os MBAs em Lean, beleza, existem os MBAs em Lean por aí, mas a sensação que eu tenho é que eles vão ensinar basicamente aquilo que você vê nos cursos, separado, só que junta um pacotão lá e fala que o MBA em Lean dá uma base lá de administração, alguma coisa do tipo, geral ali. Mas é mais um produto aí que só mescla as coisas e faz um pacotão, na minha impressão. Já tive vontade de fazer várias vezes, mas eu sempre me policio e seguro. Falo, nossa, vai agregar realmente alguma coisa que eu não consiga descobrir em um curso individual, um curso mais barato, que eu consiga fazer com menos duração? Fazer só pelo diploma? Lendo um livro no Kindle. Lendo um livro no Kindle, cara, tem uns livros aqui em casa de 100 páginas que dão pau em curso aí de horas e horas. É que eu até entendo, o pessoal não tem tempo para ler, entre aspas. Não, tem gente que realmente não tem tempo. E o curso geralmente é a coisa resumida, mas perde muita coisa. Então, o MBA, ele não vai te preparar para isso, porque ele vai te preparar para o mercado do jeito que ele é hoje, praticamente. Com as modas do mercado, do jeito que tiver lá. E essa coisa do Lean Ágil, cara, do Lean Agile aí, a gente pode considerar o Agile como subsistema do Lean. A gente poderia encaixar ele dentro do Lean, já que o Lean é um sistema de gestão. E aí, quando eu for falar dos subsistemas ali, que vão ser as minhas práticas, que eu vou desenvolver ali, eu consigo encaixar facilmente dentro do outro ali, dentro, entre aspas, do guarda-chuva ali do Lean. Mas eu acho que o mercado acaba pedindo para que o pessoal busque essas definições, coloque isso no nome, essas coisas, porque os clientes desse mercado estão perdidos. Eles confiam naquilo que o pessoal jogar para o mercado. Então, se o pessoal de consultoria jogar para o mercado que existe um Lean Agile e jogar alguma coisinha de resultado por trás, o que eles vão querer cobrar das pessoas nas vagas? Que você tenha o Lean Agile. Alguém vai enxergar essa demanda, vai criar um produto Lean Agile e vai começar a surgir essa denominação. E assim o negócio vai virando aquela mutação de célula, né? Aí surge outro nome aqui, Integrated não sei o quê, Lean Agile Six Sigma, e vai surgindo. E a gente aí que quer fazer o serviço direito, né, lá na empresa, chega lá e quer fazer a coisa na essência mesmo, sem essas perturbações, esses ruídos, a gente sai como chato da história. Boa. Uma última polêmica antes de a gente ir para a última aqui, dica de leitura. A gente está chegando na parte final. Mas já que você falou aí de Six Sigma, queria trazer uma pergunta aí. Como na prática deve ser tratado, como você enxerga e vê que o mercado atua com projetos quando ele classifica, ou você deveria classificar, isso aqui é um projeto Black Belt, esse é um projeto
Green, Yellow. Como que funciona essas denominações aí do Six Sigma, resumidamente? Cara, acho que isso é uma forma artificial. Tá, tem seu fundamento, é legal você classificar as coisas em graus para que você tenha uma trajetória para a pessoa, né? Primeiro você deveria ter esse conhecimento aqui como base, é normal, isso em qualquer disciplina, qualquer área. Primeiro conhecimento básico, aí depois isso aqui é um pouquinho mais avançado e tudo mais. Só que tem muita coisa de marketing em cima, que realmente cria uma segregação artificial relacionada à sua importância. Ao quão grandioso vai ser os projetos que você vai poder fazer, que vai ser seu salário, pode ver. A maioria das propagandas aí de certificações, o Master Black Belt ganha 14 mil por mês para cima, tal, tudo mais. Isso acaba espelhando dentro da empresa, de uma forma que acaba engessando muita coisa que seria mais simples de fazer. Seis Sigma tem seus problemas conceituais lá relacionados à estatística. Realmente tem alguns conceitos lá que são que o pessoal que realmente entende de estatística lá considera bizarro. E foram algumas invenções bizarras. Então tem uma corrente ali do próprio pessoal da matemática ali que, pô, isso aqui não faz sentido, aí o pessoal do Seis Sigma fala que faz, aí tem o pessoal que fala que não faz. Então tem esse conflito também. Mas eu acho que o maior impacto de todos está nesse impacto organizacional da velocidade e do tamanho das melhorias. Como essa questão das hierarquias acaba se refletindo dentro da empresa, você começa a criar barreiras artificiais de engajamento do pessoal. Ah, putz, eu não tenho green belt, isso significa que eu não posso colaborar no projeto, que eu não posso mexer com isso, não posso mexer com aquilo. Às vezes o cara entende de estatística, sabe fazer uma análise básica ali, ou até uma análise mais avançada, a melhoria realmente pede aquela análise, aí a empresa talvez vai exigir do cara, pô, mas você não tem o green belt, você não pode se meter nisso aqui. Ah, para você ser promovido ali, você tem que ser Master Black Belt. E é uma coisa que, um conhecimento que, quando você não usa, você usa uma vez por ano, se muito. Então, eu acho que dentro da empresa, cara, quanto menos essa segregação você tiver, essas segregações artificiais entre quem pode fazer o quê, quem tem conhecimento para quê, tem que ter certificado disso, certificado daquilo, mais eficaz você vai conseguir ser. Porque todo mundo tem ideia, cara. Todo mundo tem ideia. Tem gente que só não sabe organizar porque talvez falte algum fundamento teórico ou outro. E aí entra o cara lá, o líder, alguém lá que tem uma função mais orientativa, para pegar e colocar isso no lugar. Ajudar o cara, dar o fundamento para ele. Boa. Beleza. Então vamos para a parte final. Então a gente tem tradição aqui no podcast. E além dessas ótimas discussões, a gente também quer que nossos ouvintes aí tenham boas indicações de conteúdo, né? Então, como você disse, às vezes um bom livro aí vale mais do que uma MBA. Então, qual dica de leitura que você trouxe pra gente e por quê? Trouxe três dicas para vocês. E são dicas aí meio para quem quer ser meio que um herege no mundo do Lean. Você quer realmente. Só que são dicas perigosas, tá? Eu vou avisando logo de cara. Pode ser que você nunca mais consiga pensar da mesma maneira e você realmente vai se destacar ali no meio do pessoal, como você vai ser o cara meio subversivo ali, o cara esquisito ali do Lean. Nossa, mas você pensa desse jeito? Então, são A primeira dicas que delas, vão mudar é, seu modelo mental, é isso? sim, vão mudar seu modelo mental, ou você vai ficar muito revoltado e vai desistir de vez, ou você vai ficar extremamente empolgado porque você meio que descobriu o mecanismo por trás das coisas, que quase todo mundo tá cego, ninguém vê, tá todo mundo lá no mundo da fantasia, que o Lean é bonitinho, que, nossa, que lindo, vou fazer um VSM e tal. E você descobriu a podridão por trás do sistema. O primeiro deles é o Critique of Lean, do Bob Emiliani. Esse livro aí foi responsável pela minha virada de chave na produção de conteúdo da Lean Start. Até um certo ponto da Lean Start, eu realmente seguia aquilo que o pessoal seguia. A partir do momento que eu li esse livro, foi realmente um baque gigantesco de o quanto tinha de coisa por trás que eu não tinha noção e de o quanto essas coisas eram às vezes opostas àquilo que eu tinha aprendido. Então a ideia desse livro é o seguinte: o Lean, de tanto ter interpretação, reinterpretação, o pessoal do Ocidente tentando interpretar uma coisa mais oriental, teve muita coisa que se perdeu no meio do caminho, e nesse livro ele mostra essa distinção aí e prova. Lean não é a mesma coisa que o sistema atual de produção, que não é a mesma coisa que o Toyota Way, são coisas extremamente distintas, e ele joga em cima de para qual lado a gente deveria ir. O segundo livro também tem o Bob Emiliani no meio, mas tem mais dois parceiros lá, o Yoshino e o Rudy Go, que é o Kaizen Forever, Teachings of Chihiro Nakao. O Chihiro Nakao é um sensei que está vivo ainda, graças a Deus, tomara que fique vivo até eu poder conhecer ele,
que ele é uma das poucas pessoas que realmente ainda guarda a essência do desenvolvimento de gente através do Kaizen. E esse livro é basicamente escrito em forma de máximas, de coisas que ele falou, coisas que as pessoas aprenderam com falas dele, categorizadas entre falas sobre pessoas, falas sobre equipamento, falas sobre processos. E é um livro que você fica indignado pela simplicidade e é só tapa na sua cara e murro no seu estômago. Todas as frases do cara. É de uma sabedoria imensa. Então, você não vai ver nada técnico nesse livro. Mas você vai ver coisas que, sem elas, a parte técnica não faz sentido nenhum. Então, é um livro fenomenal também. E o último é o Moving Forward Faster, que ele mostra o seguinte, também é do Bob Emiliani, e ele pega o seguinte, eu falei para vocês aqui, a gente conversou no começo, né, que o Lean tem ideias que são extremamente contraditórias àquelas que são tradicionais de gestão. Tem algumas que realmente parecem heresia. Você vai falar, esse cara é louco. E dá para você categorizar essas ideias em ideias sobre economia, ideias sociais, aspectos políticos e aspectos históricos. E nesse livro, o Bob separa por esses tópicos e mostra as principais ideias em cada uma dessas categorias que estão enraizadas na cabeça do mundo da gestão e mostra que elas têm que ser mudadas. Então, se eu não me engano, tem mais de 80, e a lista é maior, é que ele resumiu ainda, mas tem mais de 80, mais de 100 aspectos lá em cada uma dessas categorias que ele separa. Ó, achar que as pessoas são um problema, por exemplo. Isso daqui você tem que cortar fora. É uma ideia que está enraizada no aspecto social da gestão. E aí ele joga um argumentinho lá com um gancho para você ir atrás de entender isso. É um livro diferente de tudo que eu já vi também. Ele coloca até sigla para as ideias, para você poder consultar. A ideia sobre B1 aqui, é tal assunto. É um livro simples também, mas diferente de tudo que eu já vi relacionado a isso. Excelente. Então, resumindo aí, 3 livros para você hackear o sistema e É, entender como funciona por trás, né? Mais do que um três, passo a passo, uma receita, né? sim. 3 livros Ô, para você entrar em depressão de vez e desistir da sua carreira do Lean, ou para você falar, caramba, olha o mar de oportunidade que eu tenho para explorar, porque todo mundo fica fazendo aquilo que não funciona, mas que ainda parece que é legal hoje. viu? E também fiquei curioso quanto ao Bob Emiliani. Os 3 livros são dele, hein, Bruno? Cara, deve ser bom mesmo, hein? Bom, Muito pessoal, bom. Não, o estamos cara é chegando fera, aqui ao cara. O cara é fim fera. e realmente falar de Lean, nós entramos aqui em estado de flow, nem vemos aqui o tempo passar porque é muito importante, a gente sabe, quem já estudou, quem estuda, sabe o quão é importante, sabe que o Lean, como já foi falado, é temporal. E, Margon, você viu o que foi falado no início? O Alin Start tem mais de 60 mil seguidores no LinkedIn, Margon. Se nossa página tiver uns 5% disso, já tá bom, hein? O que você acha? Ah, a gente chega lá, pô. A gente vai ler os Às livros do Bob aí, vai entender Exato. melhor, vai. Ô, Margon, você viu a dica, ó? É só ler esses livros e depois, Isso ó. aí. Ou você afunda de vez ou você O pior sobe, que só, cara. só não confunda é Bob Emiliani, né? O Bob Marley, tá? Ah, é verdade. Ô, Esse é Margon, ó. outra de filosofia. Não, ô Marco, mas Bob Emiliano é aqueles filme italiano, sabe, ó? Ali o Parece Bob mesmo. Emiliano, já lembrei dos Boa. filmes. Beleza. Muito obrigado aí, Bruno, pela sua presença. Pessoal, sigam a página da Lean Start no LinkedIn. Provavelmente você já siga, porque são 60 mil, mas se você não Eu tô seguir, impressionado. Se você parar isso. pra pensar que são quase 5 anos pra chegar nos 60 mil, você fala, não é nada. 60 mil, Marco, que é o Morumbi, sei lá, Não, É, Morumbi, eu acho, estádio do Morumbi, mas, ô Marcos, se a gente chegar no Canindé de seguidores já tá bom. Então, muito cara, obrigado aí pro chegar na Bruno. Vila Belmiro já tá bom. Não, tá Se bom, for já igual ao tá Twitter ótimo. cheio de conta fake, é isso Exato. aí, né? E, pessoal, aproveitando, ó, siga a página da Agilidade com Objetividade no Isso aí. LinkedIn, tá? E também nos siga na sua plataforma de podcasts favorita. Então, vou aqui me despedindo. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Maicon. É isso Opa, mesmo. Obrigado, Fioc. De novo, muito obrigado, Bruno. Já fica aqui o convite para próximas, tá? Acho que você é um expoente aí no assunto, muito didático, então acho que é muito legal. A gente tem mais assuntos específicos que pode trazer. Então já fica aqui o convite para as próximas.
Já E tá aceito. divulga nosso podcast lá pro seu Pô, lead. com Ajuda a certeza. gente aí. Com certeza. Pode deixar. Aqui é uma mão lava a outra. É ganha-ganha. Exatamente. Princípio do Lean. Todo mundo tem que ganhar. Ganha, ganha. Valeu. Boa. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Um abração, gente. galera. Valeu. Abraço.